Olá, meu querido aluno, aqui é o professor Darlan mais uma vez e desta feita com um pequeno documentário aqui comentando sobre o problema da geografia do Brasil que vai ajudar você a entender a nossa realidade diante do mundo atual. Se você gostar do vídeo, por favor, dá logo o seu like aí no vídeo, faça o seu comentário, compartilhe com seus amigos. E não esqueça de se inscrever no meu canal assinando o sininho para você receber novidades. Pode-se traçar muitas linhas no globo, mas a principal talvez seja o Equador. Dos 15 países mais ricos do mundo medidos pelo PIB per capita, todos estão no hemisfério norte. Apenas 800 milhões dos 7,6 bilhões de pessoas moram ao sul do Equador. Há uma divisão clara entre o norte e sul, mas desses 800 milhões de pessoas, um quarto, cerca de 207 milhões, moram aqui no Brasil. O país é uma exceção à tendência global. O Brasil é o quinto país mais populoso no mundo e é o mais populoso contido no hemisfério sul. Sua economia cresceu muito e o país está evoluindo rápido, mas sua terra reúne adversidades. Sua localização é um problema. Isso põe em questão se o Brasil pode virar uma superpotência global, como Estados Unidos, Europa, Rússia, Índia e China, ou se está fadada ao fracasso. O Brasil, claro, tem essa forma, mas quase 80% da população mora aqui, a menos de 321 quilômetros da costa. Em cada país, a população se concentra no litoral, que fornece transporte barato e fácil por barco e alimento pela pesca. Mas poucos países têm uma concentração severa de pessoas na região litorânea como o Brasil. Por exemplo, esta pequena área tem 3 das 6 maiores cidades brasileiras. Normalmente isso tende a levar ao progresso, pois a área interna tende a se urbanizar, mas esse mapa não conta tudo, este aqui sim. Note que esta área é bem escarpada. As maiores cidades estão sobretudo em bolsões planos e baixos no litoral. Isso porque precisam de acesso fácil à água para enviar e receber produtos. A maior parte da costa é marcada por escarpas muito salientes. Por exemplo, Petrópolis, um subúrbio do Rio, fica a cerca de 20 km do oceano, mas quase 910 metros de altitude. Foi nas raras terras costeiras baixas que surgiram cidades como Porto Alegre, Rio de Janeiro e Recife, mas isso tem 2 efeitos. Primeiro, mesmo em terra plana, elas são cercadas de escarpas e regiões montanhosas que limitam o seu crescimento. Há muitas cidades em áreas montanhosas, mas as maiores e mais influentes do mundo, como Londres, Delhi e Pequim, ficam em áreas sem limitações geográficas ao seu crescimento. O fato de essas cidades estarem nas raras terras costeiras baixas significa que é improvável que o país tenha megalópolis, como a do delta do Rio das Pérolas, China, ou do nordeste dos Estados Unidos. Levam 6 horas para dirigir entre o Rio e São Paulo, e sem terras costeiras baixas não há grandes cidades entre elas. Cidades presas em áreas com relevo conveniente são distantes entre si. Isso dificulta a colaboração entre as cidades, limitando o impacto do país no cenário mundial. Como o país obtém alimento afeta o seu potencial de desenvolvimento. Isso pode ser o maior entrave, não há tanto solo bom para plantar ainda. A principal região agrícola é o sul, que por sorte tem solos e rios ótimos, que ajudam a escoar a produção das fazendas. A elevação do litoral também faz rios fluírem numa direção inesperada. Por exemplo, o rio Tietê começa perto de São Paulo, a só 16 quilômetros do Atlântico, mas flui para o interior em quase 800 quilômetros até desaguar no rio Paraná, que desemboca no oceano perto de Buenos Aires. É mais barato para um fazendeiro exportar sua comida para o exterior, cruzando milhares de quilômetros de barco por esses rios, do que centenas de quilômetros em terras por rodovias precárias. A Argentina então lucra embalando e enviando comida do Brasil. É dinheiro perdido para o Brasil devido à sua geografia. E o Sul não tem terra suficiente para alimentar 200 milhões de brasileiros. A questão então é onde colocar as demais fazendas. No norte fica a bacia amazônica. O elemento principal dessa região é, claro, o rio Amazonas, que é navegável. Em geral, algo assim levaria a uma população significativa devido ao transporte barato e fácil para colheitas e mercadorias, mas é difícil plantar ou morar nas margens do rio Amazonas.
São lamacentas e instáveis, dificultando a construção. E o rio também transborda regularmente, submergindo por vários meses do ano as ruas das povoações nas margens. Construir e viver nessas cidades é difícil, e fazer estradas é ainda mais. A maior cidade do Rio Amazonas abriga 2,6 milhões de pessoas. É do tamanho de Baltimore, Estados Unidos, mas só há 3 estradas ligando-a ao mundo exterior. Muitas das pequenas cidades ao redor do rio não têm estradas, pois é difícil e caro demais construir estradas pela floresta tropical. É incrível não haver uma única ponte sobre o rio, sendo impossível dirigir da região norte para o resto do país sem uma balsa. No geral, toda essa área é basicamente vazia. Mesmo se houvesse a infraestrutura para escoar colheitas para o mercado, plantar na Amazônia envolve desmatar áreas enormes e o solo também é um tanto infértil, gerando colheitas escassas. Mesmo sendo o maior estado do país, o Amazonas tem só 1,8% da população. Custa demais montar a infraestrutura necessária para morar lá. Mas ao sul da Amazônia fica uma área chamada de Cerrado. Essa vasta savana costumava estar na mesma situação, vazia. O problema não era só faltar uma rede de rios para escoar colheitas. O solo também era ácido demais e carecia de nutrientes para plantar grandes quantidades facilmente. Com a Amazônia e o Cerrado inviáveis para o plantio em grande escala, o país então não tinha muita terra para a agricultura. Há 30 anos, plantando só no sul, o país era importador líquido de comida. Comprava mais comida do exterior do que vendia. Até que pesquisadores descobriram que o solo podia ser consertado adicionando fósforo e cal. O fósforo servia de fertilizante e o calcário reduzia o nível de acidez. No início dos anos 2000, o país espalhou por ano mais de 25 milhões de toneladas de cal e hoje o Cerrado é responsável por 70% da área agrícola brasileira. O país também passou a plantar soja. Em geral, ela é cultivada em climas mais temperados, como Estados Unidos, Japão ou norte da China, mas com modificações genéticas e hibridização, ela pode ser adaptada para ambientes mais quentes e ácidos, como o Cerrado brasileiro. Graças à enorme área do país e a esses avanços tecnológicos, sua parte na produção global de soja foi 16% em 2005 para 31% hoje. O grau de desenvolvimento de um país, em geral, depende de quão bom é o seu sistema de transporte natural. Isso explica, em parte, porque os Estados Unidos se desenvolveram tanto e tão rápido, tendo em seu núcleo agrícola um ótimo sistema de rios navegáveis, que ajuda a levar colheitas do campo para cidades de forma rápida e barata. Mas o Cerrado brasileiro não tem isso, nem uma rede anterior de estradas, pois quase ninguém morava lá antes do recente progresso agrícola. Então, quem quiser plantar no Cerrado tem que achar terra, nivelá-la, tratá-la com fosfato e cal e construir estradas para escoar safras e obter suprimentos. Essas fazendas podem ser lucrativas, mas exigem uma quantia enorme de dinheiro para construir a infraestrutura inicial necessária. Não é como nos Estados Unidos, França ou China, onde só é preciso ter alguma terra. Por isso, as fazendas do país tendem a ser de empresas e não de indivíduos, porque só elas têm dinheiro para construir fazendas. E isso aumenta o nível de disparidade e riqueza no país. O índice Gini do Banco Mundial indica que o Brasil é o 11º país economicamente desigual no mundo. A menor disparidade, riqueza e o surgimento de uma classe média indicam desenvolvimento econômico e o país deveria querer consertar isso. O governo brasileiro reconheceu seu problema de infraestrutura como fonte de sua disparidade, então buscou construir estradas para que mais pessoas pudessem administrar fazendas no interior, mas o governo tem dinheiro limitado e é um país grande. Mas o país entende a importância de seu núcleo, as limitações do litoral e que o desenvolvimento econômico virá do centro. Em parte por isso que o país decidiu passar sua capital do Rio de Janeiro para cá, Brasília. Se pensou que botar a capital do núcleo estimularia a região subdesenvolvida e de várias formas, funcionou. A cidade simplesmente não existia antes de 1960 e hoje mais de 4 milhões de pessoas moram em sua área metropolitana. Situada numa área um tanto plana, diferente do Rio, a cidade pode crescer e crescer sem obstáculos. O país tem potencial, mas o seu dilema marcante é ser um lugar caro. É um ciclo vicioso. Para enriquecer, precisa investir em infraestrutura. Mas, sem que as pessoas lucrem, não há impostos para construir,
o necessário para a transição para o primeiro mundo. A questão de por que os países tropicais são menos desenvolvidos é enorme, sem resposta clara, mas o Brasil é um dos melhores candidatos a quebrar essa tendência. Sem dúvida, fica atrás de outros países em desenvolvimento, como a China, mas conforme desenvolve sua indústria agrícola, ele se tornará um exportador cada vez maior e atrairá mais dinheiro. Com o tempo, sua renda média aumentará. Já tem grandes empresas em setores como banco, manufatura e petróleo. Mas com o tamanho do Brasil, a agricultura é o foco atual do mundo. Só França, Alemanha, Holanda e Estados Unidos exportam mais comida, o que está em boa companhia. O Brasil pode não crescer tanto quanto alguns países menos desenvolvidos, mas aplicando continuamente seus ganhos e reinvestindo para abrir mais do país à agricultura, ele continuará seu caminho ao status de superpotência. Se você gostou do vídeo, então dê um like aí no nosso vídeo, faça o seu comentário e não esqueça, mais uma vez, ative o sininho, se inscreva no nosso canal e acompanhe as novidades. Grande abraço e até o próximo vídeo.